Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast sobre a final do Mundial entre Liverpool e Flamengo. E galera, não deu para o Flamengo, né? A previsão, aquela perspectiva e expectativa de muita gente acabou por se confirmar. O Liverpool se sagrou campeão do Mundial, mas não foi um título que veio fácil, tá? O Flamengo dificultou muito e tudo aquilo que vocês podem ter ouvido de o Flamengo caiu de pé, o Flamengo caiu lutando, tudo isso pode não, tudo isso é verdade, tá? Assim, para quem não viu o jogo e, e pode entrar muito clubismo nessa questão de falar, estão falando isso para valorizar. Não, realmente, eu posso ser sincero com vocês aqui que realmente o Flamengo jogou um futebol que, quando a gente assiste um Mundial, a gente não está muito acostumado, tá? Porque o que a gente costuma ver em finais de Mundial é um time europeu que prevalece muito, um time europeu que é muito superior e às vezes quando eles são surpreendidos num contra-ataque, num único lance de azar que eles são surpreendidos e acabam tomando gol, como aconteceu algumas vezes, né? O destaco aqui no final que para mim foi muito marcante foi a final em que aquele jogo em que o Internacional foi campeão em cima do Barcelona, né? Então, essa final para mim eu lembro muito bem, né, de um time do Barcelona que pressionou, que foi para cima, né, que buscou o jogo o tempo inteiro e o Internacional é, é, num lance de muita qualidade, mas num lance único, né? Não me recordo se foi o único lance da partida, mas eu digo assim, o único porque é um momento da consagração, né? Porque você tem um time do Barcelona pressionando, indo para cima, e aí o Internacional num contra-ataque mata o jogo, né? E vence o título mundial. Então, esse é o tipo de jogo que a gente está mais acostumado. E o Flamengo não, cara, assim, acreditem se quiser. Eles pressionaram, né, foram para cima. Em alguns momentos da partida, chegou a ter um controle maior do jogo. Tá? Teve gente que falou aí que teve momentos da partida em que o Flamengo foi muito superior ao Liverpool, né? Também não se engane, né? Aí você pode estar, você pode ser torcedor do Flamengo, você pode ter torcido para o Flamengo na final porque era o time brasileiro no Mundial e aí eu entro naquela discussão que daquela galera que fica falando, o Flamengo é o Brasil no Mundial, né? Se o Flamengo é o Brasil no Mundial, a gente não teria visto tanto meme quanto eu vi. É impressionante, né? No final da partida eu já vi meme a rodo, né? Chuva de memes anti-Flamengo, né? Zoando o Flamengo, mas enfim, né? Esse tipo de coisa eu acho que essa galera que fica falando isso é, é, eu acho que soa até como uma provocação, né? E aí deixa todo mundo deixa os memes engatilhados, né? Então, cara, não fica falando esse tipo de coisa, né? Até para preservar o próprio clube, né? A própria instituição Flamengo, porque às vezes é melhor você ter só os seus torcedores do seu lado do que ter gente torcendo contra, né? Então, o Flamengo é o Flamengo no Mundial e quem quiser torcer, torça junto, mas não vem com essa porque os torcedores do Fluminense, os vascaínos, né, os botafoguenses, até os palmeirenses, corintianos, né, que são rivais nacionais, todo mundo com os memes encaminhados depois de ouvir uma coisa dessa, né? Então, cara, se você não quer se preservar, preserva o clube, né, a instituição do Flamengo, pelo amor de Deus, em respeito aos torcedores rubro-negros, né? Mas, enfim, eu não gosto desse tipo de coisa, né? Porque no Brasil no Mundial é Brasil na Copa do Mundo, né? Clubismo faz parte e todo mundo fica falando e isso foi muito presente quando o Flamengo zoou o Palmeiras, né? E todo mundo cansou de falar, isso faz parte, isso é brincadeira saudável, né? E depois veio querer comprar a torcida, né? Pra galera jogar junto, aí já não dá mais, né? Se o clubismo faz parte, é legal, então o clubismo faz parte, é legal também no Mundial, tá? E aí vai ter torcida contra, tá? Isso faz parte, mas enfim, né? Não vou entrar nesse mérito, é porque eu não gosto, tá? Eu fico falando isso e eu já falei aqui no podcast. Eu não gosto dessa galera que fica falando, é o Brasil no Mundial. Não, o Flamengo é o Flamengo no Mundial. O Flamengo não é o Brasil no Mundial, né? Porque é esse tipo de coisa que a gente vê depois do jogo.
a gente tirando sarro, a gente zoando, né? Aí você, em vez de ter só energias positivas, né, que são os torcedores do Flamengo, os outros torcedores não iam dar nem bola para o Mundial, aí não, os caras ouvem esse tipo de coisa e todo mundo assiste para zicar, né? Aí você podia ter só torcedores torcendo a favor, que seriam os torcedores do Flamengo e alguns simpatizantes, e aí você ganha uma massa de torcedores contra, torcendo contra. Então, por isso que eu não gosto muito. Mas enfim, cada um sabe o que faz, né? É, é, Vamos falar sobre o jogo agora, né? Já me estendi falando de coisas que não tinham nada a ver, mas enfim, vamos seguir falando do jogo porque, repito, o Flamengo foi, cara, foi guerreiro mesmo, sim, é impressionante, jogou como se fosse um clube europeu mesmo. E aqui eu não tô querendo puxar o saco nem nada disso. Jogou como se fosse um clube europeu. Eu tinha os meus receios, porque pelo que a gente vinha vendo das últimas partidas do Flamengo, o Flamengo costuma fazer um primeiro, pelo menos nas últimas partidas, tá? Fazendo o primeiro tempo um pouco mais fraco, os jogadores com um baixo nível de concentração e crescendo no segundo tempo. E nessa partida pareceu que isso ia acontecer, né? O jogo começou, um lance do Firmino, chutou por cima do gol, né? Praticamente não, sozinho dentro da grande área ele conseguiu errar, chutar por cima do gol. Depois o Keita também recebeu sozinho e ele também chutou por cima do gol. Então, eu fazendo uma análise pós-jogo, para mim o Flamengo foi guerreiro, foi, mas o Flamengo conseguiu só adiar o inevitável, porque o Liverpool vinha ensaiando o gol desde os primeiros minutos do primeiro tempo. As grandes oportunidades foram do Liverpool. O Flamengo teve uma ou duas oportunidades, mas não foram aquelas nossa, que chance, que defesaça do Alisson. Não, foram lances válidos, sim, mas lances de perigo de gol, mas, cara, nada assustador, né? Nada que fosse exigir, nada que exigiu muito, né, do Alisson. Aí, no começo do segundo tempo, o Firmino chapela o Rodrigo Caio e chuta na trave, né? Aí, naquele momento, tá? Parecia que a gente estava vendo aquela sorte de campeão. E na transmissão da Globo, o Júnior, o comentarista, até falou isso. Cara, é sorte de campeão, não é possível, né? Porque o Liverpool vinha tendo grandes oportunidades e essa foi talvez a chance mais clara da partida e acaba acertando a trave. Parecia que o Flamengo, num lance de sorte, né, um gol ia cair do céu e o Flamengo faria o gol da vitória, né, do gol do título. Mas a partida seguiu, assim, o primeiro e o segundo tempo foram muito semelhantes, né? A gente pode dizer. Um começo avassalador do Liverpool, eles não abrem o placar, o Flamengo controla os ânimos e começa a igualar a partida, né? E no primeiro tempo até do meio para o final do jogo, o Flamengo cresceu demais, né? Principalmente na figura do Bruno Henrique, correu muito, né? Muita velocidade, muita força física, né? Deu uma canseira na defesa do Liverpool, mas que eu falei, nada de muito assustador, né? O Bruno Henrique foi para cima, tentou, mas nada de muito perigo. Era bola para fora, o zagueiro cortava, o Alisson foi muito exigido, defesas tranquilas, ainda mais para o melhor goleiro do mundo. As defesas são mais tranquilas ainda, a gente pode dizer, né? E terminou o primeiro tempo até com mais posse de bola que o Liverpool. Por isso que a gente diz que em alguns momentos o Flamengo foi até superior, mas repito, né? Eu ouvi comentários falando, nossa, o Liverpool em alguns momentos o Flamengo foi muito superior. Não, não se enganem. O Flamengo não foi muito superior ao Liverpool. O Liverpool estava extremamente tranquilo na partida. A partida inteira, o Liverpool não demonstrou em momento algum da partida desespero. Você não via cansaço nos jogadores do Liverpool, você não via afobação nos jogadores do Liverpool. Cara, claro que perdeu alguns lances de gol, chances claríssimas, aliás, diga-se de passagem, né? Chances claríssimas, mas em nenhum momento esboçaram nervosismo, preocupação, você não via cansaço, você não via exaustão. No final do segundo tempo, você viu a diferença no perfil dos jogadores, né? O Flamengo, você aparentava um desgaste não só físico quanto psicológico. Os jogadores do Flamengo ao final do segundo tempo já estavam mentalmente extremamente desgastados, né? E isso
é comum de acontecer. Quando você é exigido mentalmente várias vezes, em algum momento você quebra, em algum momento você não consegue lidar com isso. E, infelizmente, pro Flamengo, eu acho que nessa final, eu acho que pesou mais a cabeça do que o físico, né? O físico eles estavam cansados, sim, mas se você passa por um desgaste psicológico na Libertadores, né? Aquela disputa de penalidades, aí tem a final, aí depois tem essa semifinal do Mundial que sai atrás do Al Hilal e tem que buscar. E aí nessa final contra o Liverpool, você tenta fazer o gol, busca, os caras dificultam, você é, cria até algumas boas oportunidades, mas o zagueiro corta, a bola não vai para o gol, começa a desgastar. E eu acho que nessa partida o Flamengo não conseguiu contornar esse, cara, esse problema, essa pressão que foi exigindo, foi exigindo, foi exigindo. Ao longo do ano, da temporada, eles foram se saindo muito bem, mas na final não deu, cara, porque pegou um time que inquebrável, né? A gente pode dizer assim, um time que mentalmente e fisicamente, tecnicamente, é num nível muito superior ao Flamengo. Isso não tem como a gente discutir, tá? O Flamengo fez uma partida de igual para igual, fez, mas o Liverpool prevaleceu em outros aspectos também, que não é só aquela o toque de bola, não é só a disciplina tática, né? Mentalmente os caras inquebráveis, né? Os caras voando, né? Não sentiram em nenhum momento. Fisicamente, eu também senti que eles estão muito acima do Flamengo, né? Pela final de partida que a gente viu, o Flamengo no final do jogo jogando muito mais com coração do que com físico, né? Com estratégia, com tática, com cabeça. Então, ao longo ao longo da partida, né, quando a partida foi se desenrolando, esse desgaste foi acontecendo, tanto que o Jorge Jesus fez duas substituições importantes, colocou o Vitinho e o Diego, e ele tirou o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Foi muito criticado por isso, mas ele falou depois do jogo: eu tive que fazer isso porque os jogadores já estavam fadigados, né? Eles estavam desgastados e a gente precisava ter uma galera mais fresca, né? Uns jogadores mais descansados para aguentar essa correria, porque o jogo tava assim na correria. E o Rafinha, se eu não me engano, teve um jogador do Flamengo que falou também, eu acho que foi o Rafinha, tá? A gente começou a rifar muita bola, fazer muito lançamento, né? E a gente já não tinha mais jogadores para lidar com aquela velocidade, porque assim, o time já estava exausto, já não conseguia mais ficar fazendo aquele jogo de passe de bola, né? De muita intensidade, marcar adiantado. Então, é, é, as substituições não deram certo, não deram, mas foram necessárias. Até pelo que falou o Jorge Jesus e pelo Rafinha, de fato, a gente confirma que, pelo menos eu, vendo a partida e depois ouvindo essas entrevistas, eu acabei confirmando que realmente o time do Flamengo já estava fisicamente exausto, né, e não conseguia mais colocar a sua qualidade técnica e tática em campo. Isso fez com que o Liverpool prevalecesse. O final do segundo tempo foi pressão do Liverpool. Finalzinho da partida, o árbitro chegou até a marcar um pênalti, né, um pênalti de uma falta do Rafinha em cima do Mané. Ele chegou a dar cartão amarelo, depois ele revisou no árbitro de vídeo e ele não só anulou o pênalti, como anulou a falta. E aí, cara, é aquelas coisas do árbitro de vídeo que eu não vou entrar nessa discussão. Ao longo dessa semana eu vou fazer um podcast falando sobre árbitro de vídeo e esse lance vale também para esse meu podcast, né? Sobre uma das coisas que eu vou falar. O árbitro vê o lance na velocidade normal. Ele entende que houve a falta, tá? E se você vê o lance em velocidade normal, é uma falta clara. Não estou falando que foi pênalti, porque a falta foi fora da área. Isso realmente não há discussão. A falta foi fora da área. Mas para mim houve uma falta claríssima, tá? Claríssima. Pela forma como cai o Mané, a falta é absolutamente clara. E aí os caras vão revisar no monitor, a qualidade da imagem não deixa claro se houve o contato ou não, tá? Você vê ali um lance muito rápido, de muita velocidade do Mané, e mesmo vendo a câmera o vídeo em câmera lenta, como a gente conseguiu ver ao longo do jogo ali, durante a revisão, procurem aí, o lance que a arbitragem viu.
não fica claro se houve o contato ou não. Para mim, vem do lance na velocidade normal. Foi uma falta claríssima, cara, mas foi uma falta das mais absurdas, aquela que a arbitragem fica caçando formiga no vídeo e vai lá e anula. Então, é essas coisas que faz a galera ficar pé da vida com o árbitro de vídeo. Mas enfim, realmente não foi pênalti, isso não está em discussão. O que está em discussão para mim foi a questão da falta, tá? E essa questão da arbitragem de vídeo, que você vê em câmera lenta, você tira a velocidade do lance, você tira o impacto do contato, e repito, a forma como o Caio Mané, para mim foi uma falta claríssima, tá? Mas foi uma daquelas anulações de falta das mais vergonhosas que o árbitro de vídeo pode cometer. Mas é, é, é o que eu tinha comentado, né? Eu acho que o Flamengo foi guerreiro, brigou de igual para igual durante boa parte da partida e no final do segundo tempo foi superior, sim, ao Liverpool, mas o Flamengo foi adiando o inevitável, tá? E no primeiro tempo da prorrogação, aí sim o Roberto Firmino ele vai lá e ele acaba, joga um balde de água fria no sonho do torcedor flamenguista. É um lançamento, um contra-ataque aí de muita velocidade do Liverpool. O Mané recebe, cara, e é impressionante o lance. Ele faz o passe para o Firmino de costas, praticamente. Ele dá um giro, ele recebe a bola, ele dá um giro, faz o passe para o Firmino, que limpa o lance, tira o Rodrigo Caio e tira o Diego Alves da jogada. E aí ele só tem a tranquilidade para chutar pro gol. Muita frieza do Firmino, é impressionante, né? É o tipo de lance que todo comentarista cobra do Firmino, por exemplo, dele fazer esse tipo de coisa na seleção, e ele não consegue fazer isso, ele não costuma fazer esse tipo de coisa na seleção brasileira, para você ver que o entrosamento, né, o ambiente interfere sim na atuação do jogador, né? A gente pode destacar o Messi também, não faz grandes atuações na seleção argentina como ele faz, né, no Barcelona. E cara, um dos lances, muita genialidade do Roberto Firmino, muita frieza, ele faz o gol, aí o Flamengo vai para cima muito mais no coração do que por qualquer outra coisa, né? Já não tem tanta técnica, já não tem tanta tática, é pura entrega, é pura vontade e não deu, né? A partir daí o Liverpool foi só controlando o jogo e mais uma vez eu repeti, você via na cara dos jogadores do Liverpool a tranquilidade, né? Fisicamente inteiros, né? Tranquilidade o tempo inteiro. Eles não sentiram que em nenhum momento que o Flamengo poderia surpreender, que o Flamengo poderia vencer o jogo. Não, poderia vencer o jogo, poderia, num lance de azar, mas em nenhum momento eles sentiram a pressão da partida. É isso que a gente pode dizer. Ah, podem ter até tentado jogar uma pressão, né? Ah, é o primeiro título do Liverpool de Mundial, cara. Os caras não estão nem aí, né? Para eles é um título, eles querem ganhar, é um torneio comum como qualquer outro que eles forem disputar. E eles, cara, não demonstraram em nenhum momento sentirem essa necessidade, esse desespero de vencer, de ganhar um título inédito. Fizeram por merecer e eu acho que isso é uma coisa que deixa de exemplo, pelo menos para a gente, né, aqui no Brasil, que o futebol do Flamengo melhorou muito, né? Tecnicamente, taticamente, foi algo impressionante. A gente cansou de falar isso e vocês, ouvintes, provavelmente cansaram de ouvir isso em todos os meios de comunicação, né, falando da qualidade desse time do Flamengo. Mas o que, o que esse time do Liverpool deixou de lição para a gente foi a questão psicológica, né? Foi a questão mental. Isso é impressionante, cara. Esse é um aspecto que eu não sei se um dia a gente vai conseguir igualar, se um time brasileiro algum dia vai conseguir fazer algo parecido, porque é impressionante. Repito, eu já falei isso e vou repetir. É inquebrável esse time do Liverpool, inquebrável. É impossível você não, eu em nenhum momento vi algum tipo de abalo nesse time, alguma demonstração, né, de que eles estavam sentindo a pressão, alguma demonstração de que eles estavam tensos, e isso você via na cara dos jogadores do Flamengo o tempo inteiro, aquela tensão, aquela necessidade,
de certa forma, aquele desespero de você tentar, de você correr e do gol não sair, o tempo correndo, e o Liverpool não, cara, os caras se divertindo em campo. Você vê na cara do Salah como o Salah joga fácil, né? E ele o tempo inteiro se divertindo, cara, o tempo inteiro sorrindo, e aquele sorriso despretensioso, sabe, de um cara que tá gostando do jogo, de que ele tá lá para jogar futebol, para se divertir, de que, cara, é um título importante, a gente vai jogar, mas a gente vai jogar sem medo de ser feliz e sem deixar de se divertir. E o tempo inteiro, cara, o Mané, você vê a cara dele, o tempo todo com aquela cara meio fechada, comendo o chicletinho dele, não demonstrando nenhum tipo de sentimento. É impressionante, cara, é impressionante, né? O Alisson também, a mesma expressão o tempo inteiro. Todos os jogadores do Liverpool, a gente tem que destacar aqui, e isso é algo que eu acho difícil de acontecer, né? Porque, por exemplo, a gente pega o Flamengo, tem dois jogadores que passaram muito tempo na Europa, né? Os dois laterais, o Rafinha e o Felipe Luiz. E mesmo os dois, tá? O Felipe Luiz não tanto, né? O Felipe Luiz costuma manter a mesma expressão, você não consegue sentir tanto, não consegue ver tanto o que, que ele está sentindo, mas o Rafinha, sim, ele é um cara muito mais expressivo, né, no rosto dele, e você vê que mesmo ele, tantos anos de Europa, sentindo, sim, a pressão de jogar um Mundial, talvez a necessidade de dar essa alegria para o torcedor flamenguista, de coroar um ano de ouro, cara, você vê que mesmo você tendo jogadores experientes de nível Europa, quando de repente eles vêm para o Brasil, eles perdem essa frieza, né? O povo brasileiro é um povo muito emotivo, né? E você não perde isso, né? Você pode perder isso quando você está na Europa, mas quando volta para o Brasil fica claro que você volta a ser brasileiro mesmo, é, aquela aquela paixão, né? Aquela emoção, ela volta e isso impacta na forma, pelo menos na forma de você atuar, né? Na forma, isso impacta de uma certa forma o futebol dentro de campo. E isso é algo que eu acho que o Flamengo demonstrou que é possível bater de frente com o europeu, de que tecnicamente, taticamente, qualidade individual é possível de certa forma igualar, sim, é possível sim, tá? Não é impossível como muita gente achou. É possível sim bater de frente com o clube europeu, mas no aspecto psicológico e mental, cara, é algo que é impressionante e isso é algo que falta aos brasileiros, sempre faltou e falta ainda hoje, e provavelmente eu acho muito difícil que a gente veja um clube brasileiro com tamanha frieza como a gente costuma ver com os europeus e como a gente viu com esse time do Liverpool, né? É, se eles não são frios, pelo menos eles são, cara, eles são focados, né? Eles sabem que o jogo só acaba quando o árbitro apitar, então não tem problema. Se a gente tiver que ir para prorrogação, a gente vai para prorrogação. Se tiver que ir para as penalidades, a gente vai para as penalidades, mas a gente só vai se lamentar, a gente só vai se desesperar quando o jogo acabar, porque enquanto o jogo estiver rolando, o jogo é nosso, sabe? A gente tira de letra, a gente confia na nossa habilidade, a gente confia no nosso grupo. Então, enquanto não acaba a partida, cara, vamos se divertir, vamos jogar o nosso futebol. Parece que é isso que acontece no Liverpool. Eu acho que é isso que falta um pouco para os brasileiros. Não é questão de ser frio, é questão de mais autoconfiança, talvez, né? É de, cara, estamos jogando de igual para igual, estamos cansados, mas vamos curtir. A gente chegou até aqui, cara, vamos jogar solto. Vamos jogar, vamos fazer o que a gente sempre fez, vamos se divertir jogando bola, vamos voltar a ser criança, né? Ah, se perder, perdeu, mas vamos até o final, confiar no nosso grupo, confiar na nossa equipe. Todo mundo fala que os caras são superiores, que se dane, cara. A gente vai vir aqui para fazer a nossa parte e se eles são superiores, eles que comprovem isso em campo, né? Eu acho que falta um pouco dessa pegada, desse, desse pensamento, né? De curtir mais, né, de não se desesperar, porque repito, cara, você pode pegar qualquer vídeo, né, os melhores momentos do segundo tempo. À medida que você vai vendo os lances de melhores momentos, você vê estampado na cara dos jogadores do Flamengo aquela tensão, aquele desespero, aquela angústia, né, de cara, precisa fazer o gol, precisa sair logo, né? Cara, esse gol não sai, os caras estão crescendo na partida. Então acho que falta um pouco disso
e, e eu acho que fica uma boa lição o que deixou esse time do Liverpool para a gente aqui do Brasil. E o Flamengo deixa, obviamente, uma grande lição, né, para a gente de que, lógico, investiu muito, é, muitos times, muitos clubes brasileiros é, é, não vão conseguir nunca igualar o que o Flamengo fez em termos de investimento, mas deixa um legado de que com planejamento, cara, com uma filosofia, né, com um pensamento, com um grupo fechado, a gente pode dizer assim, é possível conquistar grandes coisas e é possível sim chegar até o Mundial e bater de frente com o clube europeu, jogando bonito, pressionando, dificultando a vida do adversário, algo que eu repito, eu nunca tinha visto isso numa final do Mundial, tá? Ah, a gente tem os títulos, o Flamengo de 81 fez isso, né? O São Paulo também jogaram muito e venceram os europeus, mas eu sinceramente eu não vi, né? A gente costuma ver lances, né, em vídeos da internet, mas não a partida 100%, né? Não a partida, não os 90 minutos de jogo. E questão de ver 90 minutos de jogo, eu nunca vi, né, um time brasileiro se conseguir igualar tanto, rivalizar tanto em termos de qualidade técnica e tática quanto com o clube europeu, como a gente viu com esse time do Flamengo. Então, a gente tem que parabenizar tudo que foi falado, né, de qualidade, né, de caiu lutando, tudo isso é realmente verdade, mas repito, né, desde os primeiros minutos do primeiro tempo, o que, o que aconteceu foi que o Flamengo só conseguiu ir adiando o inevitável, porque o Liverpool eventualmente iria prevalecer a qualidade dele, se não física, tática, mental pelo menos, isso iria prevalecer em algum momento da partida, e isso de fato aconteceu, e o Liverpool sai campeão, e eles comemoraram, e tem que comemorar mesmo, e, e, e uma coisa que eu quero trazer aqui é as palavras do Jürgen Klopp, tá? O Jürgen Klopp falou aqui, deixa eu só pegar é, o que ele falou, diz que o Liverpool jogou o suficiente, né? Cara, eu não sei se eu não quero criar polêmica em torno disso, mas o que eu interpreto disso é que o Liverpool não jogou, né, tudo aquilo que podia jogar, porque se tivesse jogado teria sido uma partida muito mais fácil, tá? Eu não sei se foi menosprezo. Realmente, eu concordo que o Liverpool não jogou o máximo que a gente já viu o Liverpool jogar. O Liverpool jogando aquele fino da bola, né? Porque o Firmino no começo do primeiro tempo e no começo do segundo tempo perdeu dois gols que não costuma perder, né? O Keita também perdeu um gol feito para esse time do Liverpool. Então, é, é, essa questão de jogou o suficiente, não jogou pelo menos o máximo do que pode jogar, eu concordo, mas não sei se houve de certa forma um menosprezo, né? Mas realmente, eu acho que concordo de certa forma, não estou querendo menosprezar o Flamengo, mas e de novo, não estou querendo criar polêmica com o que falou o Jürgen Klopp, mas é uma coisa para se pensar, né? Se o Liverpool não jogou realmente o suficiente, não jogou o seu 100%, né? Acho que ainda então falta muito para a gente, né? Não sei, é algo só para eu trouxe só para a gente pensar um pouco sobre isso, de que nós estamos no caminho certo, pelo menos o Flamengo está no caminho certo, mas ainda precisa de um pouco mais, né? Ainda precisa dar sequência ao trabalho e provavelmente essa sequência a gente não vai ter, né? O Jorge Jesus não sinaliza uma possível renovação com o Flamengo e eu acho difícil a permanência dele, né, no futebol brasileiro, porque ele quer ir para a Europa, né, e ele teve visibilidade agora ganhou muita visibilidade com o que ele fez no Brasileirão, na Libertadores, mas jogando um Mundial, né, naturalmente você ganha um pouquinho mais de visibilidade. E eu acho que sim, o Jorge Jesus talvez não tenha mercado nos grandes clubes, não tenha entrado no radar dos grandes clubes europeus, mas com certeza ele tem mercado sim, e eu acho difícil, né, ele renovar com o Flamengo pelo menos nesse momento. Eu acho que a vontade dele é passar pela Europa, disputar uma Champions League, fazer bonito e de repente, né, quem sabe no futuro o que reserva para ele de repente voltar, mas a princípio eu não vejo
intenção do Jorge Jesus de permanecer no futebol brasileiro. Aí, o que rolam as especulações é de que o Sampaoli é o mais cotado a assumir o Flamengo e até pelas negociações que o São Paulo teve com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro agora, que ele fica fazendo exigências o tempo inteiro, parece que não quer assinar, parece que ele realmente está esperando o Flamengo. Mas mesmo se trocar de Jorge Jesus para Jorge Sampaoli, a mudança do perfil dos treinadores ele é muito diferente. Tá? E você pode ter certeza que o Sampaoli não vai chegar, se isso acontecer, tá? Ele não vai chegar no Flamengo e o Flamengo vai voar, porque ele é um cara de uma personalidade muito forte, é um cara extremamente vaidoso e provavelmente num primeiro momento vai entrar em choque com alguns jogadores do Flamengo. Então, que ele pode fazer um bom trabalho, isso é indiscutível, mas num primeiro momento, isso talvez leve um pouquinho de tempo e o Flamengo perca um pouco de rendimento e naturalmente vai perder aquela sequência, né, de um trabalho, de um legado que foi feito de forma fantástica pelo Jorge Jesus. Então, a previsão é de que é, o que a gente projeta é de que o Flamengo precisa de sequência, mas a previsão que a gente vê, pelo menos nos próximos meses, até o meio do ano, é de que vai ter uma quebra dessa sequência, infelizmente, e tudo aquilo que o Flamengo poderia se tornar com uma sequência de pelo menos mais uma temporada, 2 anos do Jorge Jesus, isso infelizmente a gente não vai ter. E repito, o Jorge Jesus ele tem um perfil de jogo, futebol jogado semelhante ao Jorge Jesus, mas a forma de trabalho é diferente e a personalidade do treinador é diferente. A gente já viu isso, né, repito, com as negociações que ele teve com o Palmeiras e com agora recentemente o Atlético Mineiro, um cara muito difícil de se lidar. Então, naturalmente essa sequência vai tender a se quebrar e infelizmente, repito, tudo aquilo que o Flamengo poderia trazer, levar para o mundo de que colocar o Brasil realmente de volta ao radar aí do fazer os outros clubes do mundo temer o Brasil novamente, isso vai se perder um pouco, mas a gente fica na torcida para que essa troca de comando, e a gente nem sabe se vai acontecer, né? Tô só especulando aqui, eu nem sei se isso de fato vai acontecer, mas se acontecer, a gente infelizmente vai ter uma perda, assim, e isso futebol brasileiro é um pouco inevitável, né? As mudanças são muito constantes, mas enfim, parabéns ao Flamengo, a gente tem que parabenizar pelo que fez, por ter em muitos momentos ter igualado e conseguido até ser superior, e parabenizar o Liverpool também, o título primeiro título mundial, título obviamente em ótimas mãos, tá certo? Eu vou encerrando por aqui hoje, tá? Hoje um podcast especial de domingo para falar sobre o Mundial. Desejo a todos aí uma ótima semana, um ótimo Natal. E no meio da semana a gente está de volta aí com um podcast sobre o árbitro de vídeo, tá certo? Um forte abraço, galera. Valeu, boas festas e até a próxima. Tchau.